Marcelo Franklin, sou do curso de Licenciatura em Física da Universidade do Estado do Pará, campus do Marabá. Hoje a gente vai estar falando aqui um pouquinho de física, mais especificamente sobre eletromagnetismo, a respeito do gerador de Van de Graaff, que é esse equipamento aqui ao lado, que vocês podem ver. Em resumo, o gerador de Van de Graaff ele é uma máquina de gerar eletricidade por meio do atrito. Esse equipamento teve origem graças a um engenheiro chamado Robert Van de Graaff, nos Estados Unidos, e inventou esse equipamento graças à física nuclear. Então precisavam de uma alta tensão. E como que eles poderiam atingir essa alta tensão? Acumulando cargas por meio de atrito. Então, com isso, surgiu o gerador de Van de Graaff em larga escala. Esse gerador de Van de Graaff ele tem um tamanho muito menor do que esses utilizados para a questão de física nuclear, física de partículas. Bem, como vocês podem ver, o experimento ele é composto por uma parte eletrônica, que é a parte do motor aqui. Esse motor gira uma polia, que é tracionada em outra polia, Aí essa rotação é transferida para aqui para frente. Esse rolamento movimenta essa borrachinha, que é feita de um material isolante, que movimenta esse outro rolamento daqui. Então, o que acontece? Nessa parte aqui de baixo, essa borracha ela se atrita com esse metal. Então, essa borracha fica carregada de uma carga oposta à carga do metal, lógico, e esse metal transfere esse excesso de carga para essa cúpulazinha pequena, enquanto a borracha transfere a carga de sentido oposto para essa outra chapa metálica daqui. Essa chapa metálica ela transfere a carga para cá, para essa outra haste. Quando a gente coloca a cúpula, esse excesso de carga vai ser transferido para o centro da cúpula. E como a gente estudou em eletrostática, quando a gente tem um material metálico dessa forma, as cargas vão se acumular na sua superfície externa. Então, esse excesso de cargas ele vai sempre para a parte externa. Então, dentro da cúpula, o campo vai ser zero. Então, é como se esse excesso de cargas estivesse indo para a Terra. Vai se acumulando aqui cada vez mais até atingir um valor exorbitante aí de tensão, de VDP. Com isso, a gente tem uma diferença de potencial muito grande, capaz de exceder até a capacidade do ar de ser isolante. Então o ar passa a ser um condutor, como veremos adiante nos experimentos. Vocês podem ver, eu vou fazer uma breve demonstração. A gente vai atritar esse trem aqui de plástico, nessa peruca. Então, quando a gente atrita dois materiais diferentes, um cede elétrons ou ganha elétrons dependendo do material que a gente estiver utilizando. Existe uma lista que ajuda a gente a determinar essa ocorrência. Trata-se da série triboelétrica. Essa série ordena os materiais que se eletrizam por atrito quando a tendência que possuem de perder ou de ganhar elétrons. O que acontece? A gente está carregando o canudo com determinada carga em um determinado sentido, que a gente desconhece. Porém, a gente sabe que tem natureza elétrica. Eu vou estar demonstrando agora alguns experimentos que a gente pode estar fazendo com o gerador de Van de Graaff. O primeiro será a capacidade de tornar o ar um condutor. Então, o que acontece? Quando eu ligar, as cargas vão se acumular na cúpula maior aqui, as cargas de um sentido oposto às cargas que vão vir para cá, daquela forma que eu expliquei para vocês. Para esse experimento, a partir do momento que eu irei aproximar, vocês vão notar que quando a distância diminuir, vai surgir uma faíscazinha no raio, Então, tornando o ar um condutor, quebrando a barreira de isolante que o ar tem. Após o momento de eu ligar, vai fazer um barulho, eu vou tentar colocar um áudio por cima do barulho, explicando realmente o funcionamento. Pessoal, embora o ar seja considerado um isolante, ele pode se comportar como um condutor caso haja uma diferença de potencial de cerca de 10 kV por centímetro. No experimento realizado com o gerador de Van de Graaff,
observamos pequenas centelhas que indicam a diferença de potencial entre 20 kV e 50 kV, com base nas distâncias de 2 a 5 cm. É interessante notar que essa tensão elevada não apresenta um perigo real para nós, uma vez que a corrente elétrica é muito baixa. Outra conclusão interessante diz respeito ao poder das pontas no eletromagnetismo. Quando colocamos um prego na cúpula maior, as cargas se concentram na ponta do prego, tornando essa região com uma densidade elétrica mais elevada e, portanto, mais eficiente para a condução de raios ionizados. Durante o experimento, podemos observar atrações entre as regiões carregadas e os pelos do corpo e do cabelo, o que se deve ao acúmulo de cargas sempre procurarem se neutralizar. Como os pelos são leves e facilmente maleáveis, podemos observar essa atração facilmente.